caso Monark. Afinal, a liberdade de expressão que está prevista na Constituição da República é absoluta? No vídeo de hoje nós iremos aqui analisar a Constituição e algumas leis e falar exatamente sobre este caso do Monark e a liberdade de expressão. Roda a vinheta. Bom, pessoal, tenho certeza que todos vocês estão acompanhando na mídia o caso do Monark, que era um dos integrantes de um podcast muito famoso, que é o Flow. Esse podcast, eu praticamente vi ele nascer. Eu acompanhei muitos episódios do Flow, inclusive quando eles entrevistavam algumas pessoas que eram do meu interesse, eu assistia. Não só o Flow, como o Podpah, como o do Rafinha Bastos, como vários outros podcasts que tem no YouTube. E desde as primeiras vezes que eu ouvi o Monark, eu percebia que ele tinha uma ideia muito distorcida da liberdade de expressão que está disposta na Constituição. O Monark acredita que a liberdade de expressão é algo absoluto. Não só ele, como a maioria dos brasileiros não tiveram contato com a Constituição, principalmente quando eles escutam políticos falando que a liberdade de expressão, a liberdade de tal coisa, temos a liberdade de outra coisa, porque está ali na Constituição, mas não é bem assim que funciona. Quem já é iniciado no direito sabe muito bem que o direito que estão previstos ali no artigo 5º, nenhum direito ali é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Mas este não é o tópico do nosso vídeo. Eu não vou falar a respeito do direito à vida e outros direitos. Nós vamos falar hoje sobre o direito à liberdade de expressão, neste caso aplicado ao Monark, né, que falou aquela besteira gigantesca sobre o nazismo, né? Então hoje nós iremos abordar exclusivamente isso. Outros vídeos eu falarei a respeito, né, do direito à vida e outras garantias ali previstas na Constituição, beleza? Bom, vou ler aqui para vocês, estou aqui com a minha Constituição, vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que é que está falando no artigo 5º da Constituição, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bom, o Monark e muitas outras pessoas imaginam que, a partir deste inciso aqui, eles podem falar o que bem entender, independentemente de qualquer coisa. E não é bem assim que funciona. Se você analisar o inciso 2º do artigo 5º da Constituição, você vai ver o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Bom, calma que vocês vão começar a entender o que eu quero dizer com isso. Nós vamos chegar lá. E um pouquinho antes do artigo 5º, temos o artigo 3º, que fala o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, como vocês sabem, o nazismo está ligado diretamente ao racismo. Portanto, por mais que não esteja previsto na letra da lei, aqui na Constituição, a palavra nazismo está previsto o racismo, que é praticamente, né, é uma das bases do nazismo, certo? Então, no artigo 5º, inciso 42, temos o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Por que eu puxei ali o inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer nada a não ser que a lei proíba? Pessoal, temos leis proibindo o racismo, e sim, uma lei que está escrito, né, na letra da lei sobre o nazismo, e é o que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Vamos lá? No Decreto-Lei número 65.810 de 1969, no seu artigo 2º, diz o seguinte:
Os Estados-partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças. E indo nessa linha, nós temos a Lei 7.716 de 1989. E lá no seu artigo 20 fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, você pode ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E além disso, lá no parágrafo 1º desse artigo 20, diz o seguinte: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Portanto, pessoal, como diz a Constituição, nós temos o direito à liberdade de opinião, de expressão. Porém, não pode afrontar os outros dispostos que já estão na Constituição, que, claro, é ali a garantia que não pode haver discriminação de raça, de sexo, de cor, de etnia. Portanto, pessoal, falar algo acerca do nazismo, como o Monark falou, de forma deturpada, de forma tosca, acreditando ele que a liberdade de expressão é absoluta, que ele pode falar o que pensa, não é bem assim que funciona. Então, antes de você pensar em falar algo a respeito de determinado assunto, pense muito bem, tá? Antes de falar. Nazismo é algo que deve ser repudiado. Nunca, jamais pensar em aventar o debate acerca daquilo não é crível, sabe? Não é admissível uma coisa como essa. Além do nazismo, outros temas também, antes de você emitir a sua opinião, falar a respeito, né, de homossexuais, de negros e tudo mais, pense bem se você não vai afrontar diretamente algumas dessas leis. Certos pensamentos não podem ser propagados. Não é porque está escrito na Constituição que é válido. Inclusive, ela fala lá que é proibido, né, o anonimato. E tem gente que imagina que basta não estar mascarado ou não estar escondido que pode falar o que pensa. E não é bem assim que funciona, tá bom? Nesse caso específico aqui, a Constituição trata do seguinte: existem manifestações, certo? Você já deve ter acompanhado manifestações de rua onde as pessoas vão com o rosto coberto, ali não pode. Então já está claro aquilo ali. Porém, outros artigos e incisos também geram o entendimento para que a liberdade de expressão não é absoluta. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, ainda mais num podcast onde milhões de pessoas assistem, né, e acompanham. Foi uma atitude lamentável. E estou aqui hoje exatamente para explicar para vocês que não é bem assim que funciona. Portanto, para finalizar, entenda o seguinte: a garantia prevista na Constituição de liberdade de expressão não é absoluta. A sua liberdade de expressão termina a partir do momento que você ofende ou fere o próximo. Certo, pessoal? Valeu!